Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos. Sou um obeso em sobriedade que foi resgatado pelo esporte depois de ter passado por 2 cirurgias bariátricas e de ter perdido 60 quilos. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a morte súbita durante a prática de exercícios físicos. Vamos dar informações gerais sobre a prevalência, o risco, os fatores que estão envolvidos na morte súbita e também como prevenir esse evento tão trágico. Então, se você acredita que esse conteúdo ele é relevante para alguém da sua família, algum dos seus amigos, eu peço gentilmente que você o compartilhe, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa as notificações e também coloca nos comentários alguma dúvida que você porventura tenha ficado, algum esclarecimento que você necessite para que a gente crie aquele ambiente legal de troca de ideias e todo mundo possa aprender sobre esse tópico que é tão importante e também tão trágico, ok? Então, falando sobre a morte súbita durante a prática de exercícios físicos, é um evento, graças a Deus, extremamente raro, podendo atingir no máximo um praticante de atividades físicas entre 100 mil praticantes, ou seja, nós já estamos excluindo a população sedentária e em 95% dos casos, ou até mais do que isso, existe uma cardiopatia conhecida ou não, a chamada doença subclínica, aquela que não foi descoberta, mas que ela funciona como um substrato para a ocorrência de morte súbita. Então, como é que a gente faz para tentar triar ou separar aquelas pessoas de maior risco? Então, já gravei um vídeo que está aqui no canal sobre avaliação, pré-participação e check-up cardiológico. Você pode dar uma olhada lá no vídeo, nós vamos dar uma relembrada rápida. Então, tudo começa com avaliação médica individualizada, minuciosa, pormenorizada, com a história clínica do indivíduo, se esse indivíduo tem algum sintoma cardiovascular, como cansaço, dor no peito, falta de ar. Então o médico vai perguntar sobre isso, se existe alguma doença associada, se a pessoa tem alguma comorbidade, alguma outra doença, todos os medicamentos que ela toma, se ela toma também algum suplemento para a prática da sua atividade física, a história familiar de doença cardíaca ou de morte súbita na família. Então, e também fazer o exame físico procurando detectar alguma alteração. Então, dentro dessa avaliação médica inicial com história clínica e exame físico, nós já vamos triar uma grande parte dos pacientes. A avaliação complementar básica para todas as pessoas inclui a realização de eletrocardiograma de 12 derivações, exames laboratoriais, exames de sangue, também pode ser solicitado exame de urina, principalmente na procura de outras doenças como diabetes, dislipidemia, alterações do colesterol, alguma doença renal ou alguma outra doença que esteja subclínica, que não tenha sido diagnosticada. E também na parte cardiológica, vamos lançar mão de 2 exames complementares importantes, como o teste ergométrico e o ecocardiograma. Então, com um eletrocardiograma de 12 derivações, exames laboratoriais, teste ergométrico e ecocardiograma, nós já conseguimos triar uma grande parte dos pacientes que são portadores de algum tipo de cardiopatia e que podem apresentar algum risco à prática de exercício físico. Não são todos. Isso depende do diagnóstico médico desta cardiopatia. E também vão depender outros fatores, como o tipo de exercício físico, a intensidade do exercício físico, o objetivo de cada atividade física. Por exemplo, se nós estamos falando de um atleta amador que faz uma atividade recreativa, ou se é um amador competitivo, ou se nós estamos falando até de um atleta profissional. Então, todos esses fatores, a história clínica e os fatores relacionados especificamente à prática de atividades físicas, vão nos dar um panorama geral desse indivíduo, se ele tem algum problema que pode representar risco à sua prática de exercícios. E como a morte súbita ela acontece? Então nós vamos pegar o indivíduo que ele tem uma cardiopatia conhecida ou não, que ela pode ser uma cardiopatia causada por isquemia, hipertensão arterial, abuso de álcool,
pode ser alguma doença primária do sistema elétrico do coração que pode predispor à ocorrência de alguma arritmia, alguma inflamação no músculo do coração, alguma alteração congênita estrutural do coração. Então nós temos um substrato anatômico de base que durante a prática de atividades físicas, principalmente com o aumento da atividade, nós chamamos de atividade simpática, com o aumento da frequência cardíaca e aumento da pressão arterial, você tem a liberação de várias substâncias que vão acelerar o coração e aumentar a pressão para que o coração consiga suprir a demanda da musculatura para a prática daquele determinado exercício. E diante desse substrato anatômico, essas cardiopatias, podem ocorrer alguns batimentos que estão fora do ritmo normal, as chamadas extrasístoles, e essas extrasístoles podem funcionar como um gatilho para arritmias ventriculares complexas que são potencialmente fatais, como a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular. Nessas situações, são aqueles casos que nós já vimos de indivíduos que estão praticando atividade física que de repente desmaiam, não é? E já começam a ter uma convulsão porque o coração já não consegue mais bombear o sangue, a arritmia ela impede o funcionamento mecânico do coração, ele é incapaz de bombear o sangue para o cérebro, então a pessoa entra num estado como que de convulsão e ela só tem alguma chance com a atuação imediata do desfibrilador. O que o desfibrilador vai fazer? O desfibrilador ele é como se fosse o botão reset do seu computador. Todo mundo tem um computador aqui que já travou alguma vez. Então o que acontece quando o seu computador trava? Você aperta o botão reset, ele vai reiniciar todo o sistema. Então a fibrilação ventricular ou a taquicardia ventricular são arritmias em que as células do coração estão extremamente excitadas, né, eletricamente, cada uma batendo ou de maneira ineficaz do ponto de vista mecânico, no caso da taquicardia ventricular, ou no caso totalmente anárquico, no caso da fibrilação ventricular. As células estão com estímulos elétricos, cada uma à sua maneira, sem desempenhar uma atividade mecânica. Então o coração não está batendo. Se a gente for olhar um coração com fibrilação ventricular, e eu já vi isso, principalmente dos pacientes que estão em infarto agudo, é como se o coração ele não batesse mais e ele ficasse apenas mexendo assim, tremendo, sem desempenhar atividade mecânica. Então o que acontece? Todas as células elas estão extremamente excitadas, cada uma despolarizando e repolarizando de maneira totalmente anárquica, então você vem com uma descarga elétrica de alta voltagem, mais baixa amplitude, não é? E aí você reseta, você joga um estímulo elétrico sobre o tórax do paciente, isso vai chegar até o coração, então você faz com que todas as células elas fiquem reorganizadas, elas despolarizem e repolarizem juntas e possam de novo voltar a contrair e a pessoa volta de novo a ter a sua consciência normal. Então é muito importante, e é só o desfibrilador que vai fazer essa atividade. É muito importante que a pessoa tenha acesso imediato ao desfibrilador. A cada minuto que passa que a pessoa deixa de ter assistência com o desfibrilador, ela diminui em 20% a chance de ser ressuscitada com sucesso. Então vamos imaginar, se a pessoa ficar 5 minutos ali com o coração nesse estado de fibrilação, sem receber a descarga do desfibrilador, sem dúvida nenhuma essa pessoa vai evoluir a óbito. Se ela conseguir ser ressuscitada, pode ser que haja dano neurológico permanente pelo tempo de isquemia. Então eu não vou entrar aqui nos pontos sobre a ressuscitação especificamente, massagem cardíaca, esse tipo de coisa, né? Mas somente dando esse panorama de que é fundamental a presença do desfibrilador e é unicamente o desfibrilador que vai poder trazer essa pessoa novamente com sucesso. Algumas pessoas podem perguntar, mas é aquele soco no peito, ele pode ajudar? Se você não tiver possibilidade de chamar um serviço médico de emergência que possa estar junto da pessoa com o desfibrilador num tempo inferior a 5 minutos,
Pode até ser que o soco precordial tenha alguma utilidade, embora as entidades médicas mais desaconselham do que aconselham, porque muitas vezes a pessoa tem uma atividade elétrica organizada, porém ineficaz, como a taquicardia ventricular, e aí um soco precordial pode levar essa pessoa de um estado organizado e ineficiente a um estado totalmente desorganizado, com uma fibrilação ventricular, e aí fica mais difícil ainda salvar a pessoa. Então, o soco precordial ele estaria indicado somente naquelas situações que a pessoa está numa trilha, no meio do mato, ou praticando mountain bike, esse tipo de atividade onde vai ser muito difícil chegar a algum socorro médico adequado num tempo que possa salvar a pessoa. Numa situação urbana, digamos assim, rapidamente o serviço médico pode ser acionado e esperamos que ele chegue num tempo adequado para aplicar o choque numa situação adequada. Então, para estratificar ou identificar as pessoas que têm o maior risco de morte súbita, que são portadores de cardiopatia e que vão praticar exercício físico, nós temos que tentar responder 3 perguntas primordiais. A primeira delas é: há alguma doença cardíaca ou alguma adaptação estrutural associada? Então, essa pessoa ela tem alguma doença cardíaca ou alguma adaptação induzida pelo exercício que pode funcionar como um substrato anatômico para uma arritmia potencialmente fatal? Essa é uma pergunta. Segunda, há sintomas relacionados? Terceiro, esses sintomas eles pioram com o exercício físico? Então, se nós respondermos essa pergunta, fizermos aquela avaliação clínica completa e os exames complementares, seguramente nós vamos englobar mais de 95% de todos os casos que poderiam evitar a morte súbita durante a prática de atividade física. Então, quais são as situações? Existem algumas doenças que são genéticas, como a cardiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica do ventrículo direito, doenças primárias do sistema elétrico do coração, algumas síndromes que levam a alguma atividade elétrica desorganizada, doenças também induzidas, como eu falei, pela hipertensão, isquemia, que é obstrução coronariana, anomalias coronarianas que também podem acontecer. A cardiopatia hipertrófica ela pode ocorrer pode ser o responsável por até 35% dos casos de morte súbita em indivíduos jovens. As anomalias coronárias até 17%, 18%. E outros estados como inflamação do músculo do coração, as outras cardiopatias, a gente também lembra no Brasil da cardiopatia chagásica, que também não é incomum. Então todas essas alterações do coração são o que nós chamamos de substrato anatômico para a ocorrência de uma arritmia que pode ser potencialmente fatal. Então, dentro dessa avaliação clínica e complementar, nós identificamos pacientes que têm arritmias ventriculares, que podem ou não estar relacionadas a sintomas, e então como é que nós vamos proceder à investigação posterior? Então aí nós temos que lançar mão de outros exames, não só aqueles iniciais, mas como a monitorização de Holter de 24 horas, que é um aparelhinho que fica junto com a pessoa gravando todos os registros da atividade do coração durante esse período de 24 horas, e a pessoa vai anotar se ela tiver algum sintoma ou se ela perceber alguma coisa de diferente. Pode ser também realizada uma tomografia ou uma angiotomografia para avaliação do coração, da circulação coronária e dos grandes vasos como a aorta e as artérias pulmonares. Pode ser feita também uma ressonância cardíaca, mas tudo isso já é uma avaliação posterior, já é um nível além do que aquela avaliação inicial. Então nós já selecionamos alguns pacientes que têm problema e agora nós vamos lançar uma avaliação adicional para ver qual é a repercussão desse problema e se esse problema desqualifica a pessoa da prática de atividade física. Veja, nós temos que fazer toda uma avaliação que ela se justifique também em termos de custo e benefício, porque nós não podemos lançar mão de todos os exames disponíveis para todas as pessoas que vão praticar atividade física. Isso seria economicamente inviável, tanto no sistema público quanto no sistema privado, e nem se fala na questão particular. Seria extremamente caro
fazer tudo isso. Agora, a pergunta que fica é necessário fazer tudo isso para todas as pessoas? Então é por isso que a estratificação ela se dá sempre passo a passo. Nós fazemos um screening diagnóstico primeiro para todo mundo, com exames, digamos assim, mais acessíveis e que nos dão um bom resultado, e se identificarmos problemas na etapa inicial, vamos para uma outra etapa. Identificou problema? Vamos para uma outra etapa, até que a gente consiga fazer toda a avaliação completa do indivíduo potencialmente portador de cardiopatia que o desqualifica. E como nós podemos diferenciar aquele indivíduo que é portador de uma doença cardíaca com aquele indivíduo que teve uma alteração cardíaca induzida pelo exercício? Então, os atletas que praticam modalidades dos chamados exercícios de endurance, com duração maior do que 2, 3 horas, então maratonistas, triatletas, ciclistas, nadadores de longas distâncias, eles podem ter alguma alteração cardíaca induzida pelo exercício. Então, o que é benéfico, mas também em situações extremas até pode funcionar também como substrato anatômico para ocorrência de arritmia e pode ser potencialmente fatal. Como vamos diferenciar a doença de uma adaptação? É muito simples. As adaptações, elas geralmente são transitórias. Então, se você interromper a atividade física por um período de até 6 meses, é esperado que essas adaptações induzidas pelo exercício, elas revertam. Elas se reverterem, se esse indivíduo tem sintoma, o sintoma sumiu, então nós temos que fazer uma reprogramação de qual tipo de atividade esse indivíduo vai poder fazer. Não é? Agora, o indivíduo que é portador de uma doença cardíaca, que tem arritmia, tem sintomas, esse indivíduo já é automaticamente desqualificado para qualquer prática de atividade física. Então, vejam, é um panorama complexo, não é um assunto simples a ser tratado, demanda várias estratificações, são várias perguntas a serem respondidas em cada etapa, mas é plenamente possível também que mesmo o indivíduo portador de alguma doença cardíaca seja liberado para uma atividade física mais leve, obviamente de maneira não competitiva e não uma atividade física prolongada, e que isso também acabe sendo sirva como benefício para a sua própria saúde. Então, por exemplo, um indivíduo que já infartou, já fez uma cirurgia de ponte de safena ou já fez uma angioplastia, ele pode fazer atividade física? Claro que pode. Então ele vai passar por uma avaliação complementar, detalhada, obedecendo esses passos que discutimos aqui, e o cardiologista, o médico do esporte, vai liberá-lo para uma atividade determinada, com limites em termos de frequência cardíaca, pressão arterial, vai passar esses dados para o educador físico para que isso seja respeitado, e esse indivíduo pode de maneira segura praticar a sua atividade física, ok? Então a mensagem final que eu gostaria de passar nesse vídeo, esclarecendo, informando sobre a morte súbita, é que na grande maioria dos casos a morte súbita ela é um evento prevenível. A cardiopatia que justificaria uma morte súbita, ela é detectável e esse evento ele pode ser prevenido. Muito importante, avaliação pré-participação e o check-up cardiológico que vão validar ou vão identificar a alteração cardíaca e orientar se é possível o indivíduo praticar atividade física ou não. Então, muito, muito importante a avaliação pré-participação, principalmente nos indivíduos com comorbidades, com história familiar, acima dos 35 anos, que vão principalmente para atividades físicas mais intensas. Muito, muito importante. E qualquer mudança clínica dentro de um cenário clínico, né? Ou seja, a pessoa está com a saúde normal, ela teve um evento que, vamos supor, teve uma dor no peito, teve um infarto. Então isso muda completamente o cenário da prática de atividade física. Essa pessoa deve passar por uma reavaliação completa, ok? Então, morte súbita é um evento prevenível, a avaliação pré-participação e o check-up são fundamentais. Qualquer mudança de saúde dentro de um cenário clínico requer que o indivíduo passe por uma nova avaliação. Isso funciona tanto
para as doenças cardiológicas, como também no cenário da pandemia, né? Teve muitas pessoas que tiveram Covid de forma moderada ou forma grave, que também precisaram se afastar da atividade física e toda uma programação teve que ser refeita para que esse indivíduo fosse reconduzido à prática de atividade física de forma segura, ok? Bom, eu agradeço imensamente você ter permanecido comigo até o final desse vídeo, muito obrigado. Sigam também o perfil Transpire e Transforme no Instagram, curtam a nossa página no Facebook, toda semana nós temos vídeo novo aqui no canal e nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!